Mateus 26. Os discípulos pediram que Jesus lhe ensinasse só uma coisa. Ele lhes ensinou muitas coisas. Se eu estivesse no lugar dos discípulos, sabendo o que sei, ia perguntar a ele como ressuscitar os mortos, ou como curar os doentes, ou como fazer qualquer uma dessas coisas extraordinárias, como fazer essa coisa de multiplicar comida. Eu teria muitas coisas na minha lista que eu adoraria que ele me ensinasse. Mas, embora os discípulos, os 12, que estavam com ele constantemente, foram tocados por tudo que Jesus fez e disse, mas eles foram abalados por uma coisa e só uma coisa, acima de tudo, e que era: Senhor, nos ensine a orar. De alguma forma, eles sabiam, penso que através da observação, eles sabiam que sempre que Jesus os deixava e subia ao monte, as coisas eram diferentes quando ele descia. Havia algo em sua capacidade de observar como ele vivia, como ele lidava com as coisas. Por exemplo, as Escrituras nos dizem que ele tinha uma admiração tão grande por João Batista, seu primo, o maior de todos os profetas. Ele preparou o caminho para a vinda de Jesus. A Bíblia nos diz que quando ele recebeu a notícia de que João havia sido decapitado, ele deixou a multidão e subiu para orar. Eu não quero pôr muito nisso, mas de alguma medida de sua humanidade, ele foi abalado por quem admirava tanto e deu sua vida por Jesus. Ele tinha que ficar sozinho e orar. Nossa vida de oração é definida por tantas coisas. Tendemos a aprender a orar fervorosamente, com compaixão, por causa da dor. Talvez uma perda, talvez uma crise. Fazemos a oração reacionária, a oração de defesa, razoavelmente bem. Há uma crise, talvez alguém esteja morrendo, fazemos um jejum. Nada disso é inapropriado, essas coisas são apropriadas. Mas tendemos a aprender a orar de forma fervorosa por causa da dor ou por causa de algum tipo de crise. Os discípulos estavam com Jesus em Marcos 9 e tentaram libertar uma criança. Esse pai trouxe o filho para eles e eles tentaram o seu melhor. Você deve se lembrar que os discípulos são as pessoas mais experientes em libertação de qualquer outro grupo de pessoa que já viveu na Terra. Até esse ponto, não havia ninguém com mais experiência de libertação do que eles, exceto Jesus. Eles tentaram tudo que tinham feito antes com essa criança que lhes foi trazida e não conseguiram libertá-la. Jesus veio e trouxe a libertação. Quando eles perguntaram a Jesus, o levaram de lado em particular e perguntaram: como é que você pôde e nós não pudemos? Jesus não deu a resposta que a igreja daria. A igreja diria: bem, Jesus é Deus e eu não sou humano. Mas essa não foi a lógica que Jesus trabalhou. Porque ele sabia que estava operando em sua humanidade, dependente de Deus, e que está disponível para todo discípulo de Jesus. Sua resposta foi diferente. Ele disse: bem, esse tipo só sai com oração e jejum. E então ele trouxe libertação. O que significa que ele nem orou, nem jejuou. Veja, no início da jornada de Jesus, no início do seu ministério, ele jejuou 40 dias. Ele não estava jejuando por um problema, ele estava jejuando por um estilo de vida. Nós tendemos a orar defensivamente, por reação. Nós temos uma crise, nós temos um desafio, temos uma oportunidade e oramos por ela. Não está errado, não está errado. Mas por causa disso, sempre estamos brincando de pega-pega. Pega-pega. Correndo atrás. Desculpa, eu estou igual uma criança hoje à noite. Espere por mais e virá.
Portanto, estamos sempre um pouco atrás no pega-pega. Sempre uma palavra muito forte, não é tão verdade, mas frequentemente estamos correndo atrás em certas áreas e estamos tentando chegar à frente. Os discípulos pediram a Jesus que os ensinasse a orar. Isso mexe comigo, porque foi a única coisa que eles pediram para ser ensinados, de todas as coisas que viram ele fazer. De alguma forma, isso me diz que, para aqueles que o observavam, essa era a chave de tudo. Agora, em Mateus 26, vamos ler um verso. Versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vamos ler de novo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse é o nosso primeiro verso. Vamos ler outros. Então, por favor, mantenha suas Bíblias abertas. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Isso me diz que a falta de oração ou fraqueza na oração me expõe à tentação que não precisava enfrentar. Isso não só permite a exposição à tentação que não precisava enfrentar, mas às vezes me expõe à tentação de que eu posso ou não ter a graça de superar. Ele continua descrevendo essa coisa de orar para que não caia em tentação. Não acredito que ele está dizendo, ore dessa maneira, oh Deus, por favor, não me deixe cair em tentação. Não acho que é isso que ele está abordando aqui. Acho que ele está dizendo que uma vida de oração te isola da tentação. Uma vida cheia de oração, uma vida de oração contínua. Algumas semanas falei com vocês sobre 1 Tessalonicenses 5, alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. Mencionei nessa mensagem 3 coisas sobre esse versículo que senti que o Senhor falou comigo. Foi no meio da noite, foi há cerca de 2 meses e meio atrás. Acordei no meio da noite de sábado, antes de vir aqui de manhã. Ele me acordou com essa frase, e nesse diálogo, eu tive com ele, eu não devia dizer diálogo, ao procurar em meu coração e mente por explicações sobre o que ele falou comigo, essa passagem, alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dá graças, veio à minha mente. Ao começar a pensar nesses versículos, senti que o Senhor falasse comigo e dissesse, a chave para a saúde mental é dar graças em tudo. A chave para a saúde mental. Lembrei-me de ouvir uma psicóloga no rádio dizendo uma vez, esqueci o número exato agora, algo como 90% de todas as doenças mentais vem da tentativa de evitar a dor. Portanto, há algo em viver esse momento de dor, entregá-la à soberania de Deus, sabendo que só Ele é bom e dando graças enquanto isso. Então senti que ele falou comigo e disse, a chave para a saúde emocional é se alegrar sempre. Antes de ser salvo, você só se alegrava quando tinha alegria. Mas quando está no reino, se alegria com a alegria. A medida da minha alegria é determinada por mim. Se estou com falta de alegria, é só uma evidência das minhas escolhas. Então, a última parte desse versículo é orar sem cessar. O que me impressionou foi isso. Esse estilo de vida, orar sem cessar, é a chave para a saúde do coração. O que é a saúde do coração? Jesus disse que adultérios, assassinatos, todas essas coisas horríveis saem do coração. Mas então, do outro lado do espectro, ele disse, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Portanto, a gestão do coração é vital para o desempenho da nossa vida. Um dos versos da minha vida, que um amigo querido meu me deu em 1972, foi esse versículo de Provérbios 4:23, que diz, vigie o seu coração com toda diligência, porque deles fluem as questões da vida. Todas as questões da vida fluem do coração.
Pense sobre isso. A saúde do coração é orar sem cessar. Ao manter o meu coração em contato com o coração de Deus, as coisas certas fluem dele. Quando permito que a distância entre o meu coração e o coração de Deus, tenho que lutar para fazer as coisas certas. Não é tão natural como seria se compartilhasse do seu coração. Te faz sentido? Não tenho certeza se estou expressando bem, mas entendeu. Pense nisso até que pareça certo, ok? Agora, aqui está novamente. Vigiai e orai para que não entre em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sobre o que é isso? O espírito está pronto. Para fazer o quê? Para orar. A carne é fraca sobre o quê? Sobre oração. Portanto, a força da minha vida de oração está de acordo com a força do meu espírito sobre a minha carne. Uma vida de oração fraca é onde a carne domina. O Espírito Santo vive em seu espírito. Há perfeita comunhão lá. Funcionam bem dia e noite, mas há algo que às vezes domina seu próprio espírito, e que é a fraqueza humana, a fragilidade, a carne, o apetite, desejo, que é muito natural e pode se tornar muito, muito carnal. A questão do domínio da carne é vital para uma vida de oração eficaz. Isso foi bom, certo? Vamos ver para onde mais devemos ir? Vá comigo para Atos, capítulo... Não, vamos para 2 Reis 6. 2 Reis 6. Vamos lá primeiro, então vamos para Atos 3, então Isaías 59. Agora, o propósito da oração, você sabe, provavelmente poderíamos fazer uma lista de 100 coisas e ainda ficar aquém. Eu não quero simplificar demais ou roubar a parte da oração que é mais importante para você. Mas deixe-me tentar resumir, pelo menos da minha perspectiva aqui essa noite. O objetivo da oração não é meramente conversar com Deus sobre fazer coisas. Trata-se de ter o coração dele, porque quanto mais eu tenho, mais oro, não como papagaios, mas como o produto de um relacionamento. O produto do relacionamento chamado oração. Diz em João 15, o servo não sabe o que seu mestre está fazendo? O amigo, sim. O servo está acostumado a responder aos comandos. Isso não é errado. A parte mais básica de nosso tempo de aprender a andar com Jesus é responder a comando. Mas o que ele deseja é o nosso interesse por seu coração. Não estamos só esperando por comandos, estamos querendo seus valores, suas intenções. Essas são as coisas que nos movem. Veja, quando você vê o coração dele, começa a orar o que ele teria orado se estivesse em seu lugar. É esse cooperar. O objetivo da oração é cooperar para que o coração dele seja revelado na terra, não porque ele nos ordenou que os revelasse ou nos deu orações prontas para recitar, mas em vez disso, tornamos-nos um povo que, ao buscá-lo, não só busca por resposta, mas ao buscá-lo, espelhamos seu coração e sua natureza em nosso relacionamento de oração, em nosso cooperar com Ele. Veja, tocar o coração de Deus nos dá uma vantagem única.
que espero nessa próxima fase, nessa próxima temporada de nossa vida, como família da igreja, que possamos nos mover de forma mais agressiva. Ilustrarei mais em um momento. De fato, vamos a Atos 12, depois disso. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com seus servos, dizendo, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo, guarda-te de passar por tal lugar, porque os assírios descerão ali. Por isso o rei de Israel enviou àquele lugar de quem o homem de Deus lhe dissera, de que o tinha avisado e o guardou ali, não nem duas vezes. Então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria, e chamou seus servos e lhes disse, não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E um de seus servos disse, não, ó meu rei, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber o rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. É a vantagem de conhecer a Deus. Ele sabe coisas adiante do tempo. E se estivermos ouvindo, poderemos orar com antecedência para evitar um desastre. Ou orar para que as coisas estejam no lugar necessário. Quando não usamos essa vantagem, temos que responder ou reagir às coisas à medida que elas acontecem. Me lembro de um dos nossos casais em Weaverville. Seus dois filhos pequenos, estavam no banco de trás, sussurrando juntos. A mãe se virou e disse, o que estão fazendo? E nada. O que estão fazendo? Eles disseram nada. Ela disse, diga-me, o que estão fazendo? Ele disse, nada. Ela disse, ok. Vou perguntar a Deus. E ela se virou e disse, vocês estavam brincando com fósforos? E eles se assustaram porque haviam iniciado um incêndio perto de sua casa que precisava ser apagado. É trapaça, mas não é. Você tem a vantagem de orar antes de algo ou saber onde agir para orar ou servir agressivamente. Quantos já tiveram um pensamento, uma impressão sutil? Você não diria muito sobre o momento dizendo que Deus falou com você. Foi só um pensamento. Vou ligar para alguém e foi o momento exato que eles precisavam de uma ligação. Veja, a voz do Senhor parece muito como a nossa. Porque Ele fala conosco mais frequentemente no interior. O pensamento interior, a impressão interna, a inspiração. E aprender a dar ouvidos a Ele é um grande produto da oração eficaz. É perceber os batimentos do coração dele sem tentar. Não é por esforços, gemidos que se tem o coração de Deus. É simplesmente, você é tudo que eu quero, você é o que me interessa, eu quero o seu coração, modele o meu. Esse é o resultado da oração. Jesus disse, vinde a mim, os que estão cansados, e te darei descanso. O verdadeiro ponto da oração é que a oração é um momento de troca. Venha a mim com suas coisas pesadas, eu vou te dar minhas coisas leves. É uma troca. Se você vem a Jesus e sai sentindo como chegou, não estava orando, estava reclamando. A oração faz uma troca. A oração se conecta ao coração de Deus e vê as questões da perspectiva dele. Esse é o propósito da oração. Não é para continuarmos com o problema pela perspectiva dele. É para que possamos orar como colaboradores para ver as coisas mudarem, efetivamente mudarem. Ele nos convidou para um relacionamento. Escute, em Lucas, sabe o que chamamos a oração do Senhor? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. No Evangelho de Lucas, Jesus ensina essa oração em resposta ao pedido de um discípulo. Senhor, ensina-nos a orar. Imagine isso. Você é um dos 12, você está vendo Jesus, as coisas estão acontecendo quando ele age, você o vê ir ao monte e ficar lá a noite toda, ele desce no dia seguinte, coisas acontecem.
finalmente faz a conexão, e você diz, ensina-nos a orar, ele dá uma oração que é a grande comissão, ao meu ver. Bem, deixa para lá, é só a minha opinião. Existe a grande comissão do ide por todo mundo, mas a maior comissão é orar que seja na terra como é no céu. Porque ir por todo mundo e fazer discípulos é uma parte da oração, seja na terra como é no céu. Pense sobre isso. Eles dizem, Jesus, ensina-nos a orar, e ele lhes dá uma ferramenta que causa a colisão de dois mundos. Não é uma coisa pequena, não é algo filosófico, não é um convite para dialogar com Deus para que se sinta bem. Trata-se de literalmente moldar o curso da história do mundo através da sua comunhão, sua conversa, uma conversa inteligente com Deus Todo-Poderoso. Para que saiba com antecedência o que Ele quer. Ele quer que na terra seja como no céu. Então oramos, pressionamos essas coisas para vermos manifestas nessas áreas práticas da vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Agora nos dá, vamos quebrar em partes práticas. Não há falta no céu, portanto não deve haver falta aqui, portanto há um pedido confiante para fornecimento de pão. Algumas pessoas, quando traduzem esse versículo, eles dizem que não estamos orando pelo pão de hoje, né? Na verdade estamos orando pelo pão de amanhã, porque o pão de amanhã seja dado hoje. Dê-nos hoje o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos pecaram contra nós. Essa é a natureza do céu, sobre nossos problemas pessoais, nossa vida pessoal. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, pois teu é o poder do reino, a glória para sempre. Todo o resto dessa oração é a manifestação da primeira parte. Imagine ser um dos 12 e Jesus lhes dá uma ferramenta e diz, você pode impactar o mundo inteiro com essa única ferramenta. Aqui está um profeta que ouve o que o rei inimigo está dizendo em seu quarto. Um amigo meu estava discutindo com a esposa. Havia um profeta, um amigo deles, que conhecia ambos, e que estava ouvindo a conversa, não naturalmente, mas espiritualmente. É uma história verdadeira. Ele estava distante, mas os ouvindo discutindo. Quando ele encontrou meu amigo, ele disse, sua esposa está certa? Ele não gostou daquilo. Foi uma trapaça. Vá para Atos 3, esqueça Atos 12, vamos lá depois. Vá para Atos 3. E então Isaías 59. Estão bem? Espero que sim. Isso ajudará se conseguirmos chegar até o fim. Atos capítulo 3 é um versículo interessante. O Senhor está falando, é claro, a todos os crentes. No versículo 25 ele diz, vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. A parte que eu quero que veja é que ele anuncia a todos os crentes, vocês são filhos dos profetas. Por que eu digo isso? Todo crente deve viver com a unção profética. Todo crente. Existem alguns profetas, mas há muitos que devem ser proféticos. Se puder ser prático, há poucos evangelistas, mas todos nós devemos evangelizar.
Poucos são pastores, mas todos nós podemos ser pastorais em nossos cuidados, ter compaixão pelas pessoas, todo o aspecto. O ponto é que essas graças devem estar funcionando em nós de acordo com a maneira que somos influenciados por esses tipos de pessoas em nossas vidas. Recebemos as suas graças, não queremos só o título. Qual que é o objetivo de um título? A função é que é importante. Aqui, para todo crente, se isso estivesse acontecendo agora, o decreto seria feito a cada um de vocês. Vocês são todos filhos dos profetas. Agora, Isaías 59 expande esse conceito. E está no verso 21. Disse 29 ou 59? 59, que bom. Eu quis dizer 59, estou feliz que saiu certo. Ele nunca sabe. Isaías 59, verso 21. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. O Senhor acabou de identificar a maneira como os seus dons funcionam na linhagem familiar. Ele diz, você ouve a Deus e diz às pessoas o que Ele disse. Agora, seus filhos farão o mesmo, e os filhos deles também. Todos depois de você herdarão a mesma graça de ouvir de Deus e dizer às pessoas o que Ele disse. O profético é simplesmente isso? É isso. Vamos esquecer o título por um momento. Acredito em títulos, mas eles são completamente desnecessários nesse contexto. O importante é que todos nessa sala tenham o entendimento de que eu posso ouvir de Deus. Mas temos que aprender como Ele fala. Nem sempre Ele fala a nossa língua. De fato, Ele raramente fala a nossa língua. Amo como Ele fala comigo. É uma vida de aventura descobrir sua voz. O que descobri é que, se há uma vontade de ouvir, há uma vontade de falar. Se houver da minha parte, a vontade de ouvir o que Deus está dizendo, da parte dele a vontade de falar. Há uma passagem em João 7:17 que diz que se quiser fazer a vontade dele, você está errado, isso eu já estou sentindo. Eu não quero porque é importante. Me dê um momento. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Jesus está falando. Se estiver disposto a fazer a vontade dele, saberá se falo por mim ou por ele. Qual é o ponto? Você não sabe até que esteja disposto a obedecer. É essa ilustração que nos foi dada ao longo dos anos. Assine o seu nome no contrato e então ele escreverá o contrato. Certo, Atos 12. Estou sem tempo ou você nem marcou? Nem marcou? Não gastei muito, não é? Não. Ok. Oh, eu não vou parar. Cavalos selvagens não poderiam me parar. Esse é um capítulo muito bom. Há uma parte muito séria nesse capítulo. Vamos falar desde o começo, no verso 1 de Atos 12. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos.
E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 escoltas de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram as cadeias de suas mãos, e o anjo lhe disse: vista-se e ata as suas sandálias. E ele fez isso, e disse-lhe mais: põe nas suas costas a tua capa e segue-me. E saindo, seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas achava que era uma visão. Sabe, deve ser estranho estar num desses momentos, que você não sabe se é real, ou se está assistindo TV. Você não sabe. Não sabe naquele momento. O momento te pega de surpresa e não sabe o que é real e o que não é. Verso 10. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando-se a si, não sabe, tornando a si, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Verso 12. Vamos ler mais alguns versos. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Por que eles estavam orando? Por sua libertação. E batendo a Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rod saiu a escutar, e quando reconheceu a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta. É interessante, o anjo abriu a porta da prisão, mas a garotinha tinha que abrir a porta da casa. Algumas coisas Deus fará por você, mas outras coisas tem que continuar batendo. Ela não abriu o portão. Correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta e disseram a ela: você está fora de ti. Mas ela afirmava que assim, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. Quando abriu a porta, viram e se espantaram. É uma história engraçada. É incrível ter a resposta da sua oração batendo na porta e dizer: não pode ser Pedro. Não pode ser o avivamento. Nosso trabalho é orar pelo avivamento, não ter um. Mas volta ao início da história. Tiago foi martirizado. Oraram por Pedro. O Espírito Santo orquestrou a organização dessas duas histórias. Tiago foi preso e martirizado. Qual foi a vontade de Deus nessa situação? Deus pode usar a tragédia tão bem que as pessoas pensam que ele a causou. Sua capacidade de transformar o efeito de uma tragédia em algo positivo é tão magistral que os outros olham e pensam que ele deve ter sido Deus que queria o martírio. Talvez tenha ouvido declarações como: mártires são os fundamentos da igreja. Eles são a semente da igreja, onde houve grande crescimento e multiplicação. Totalmente verdade. Totalmente verdade. Mas se olhar para 1 Timóteo, capítulo 2, há instruções: orem por aqueles que têm autoridade para que possam viver uma vida pacífica. Então, qual é a vontade de Deus? A vida pacífica. O que Tiago viveu? Martírio. Pequena diferença.
Não sei se consigo dizer isso direito, eu tentei ensinar isso antes, nunca senti que deu certo. Mas isso se encaixa em uma das minhas heresias, na categoria de heresias. Ok. Tem que começar logo com isso. Será possível que a vontade de Deus em uma situação específica seja determinada pelo que nos tornaremos? Será possível que a vontade de Deus em uma situação específica seja determinada pelo que nos tornaremos? O amigo da igreja que não ora, morre. O amigo da igreja que ora foi liberto. Veja, a oração nos molda. A principal coisa sobre a oração não é convencê-la a fazer algo. A principal coisa sobre a oração é que ela me molda como eu penso. A fé tem respostas, mas a fé duradoura tem respostas com caráter. Respostas adiadas vêm com juros, mas também podam a alma, elas também podam o coração. A poda do coração em respostas adiadas é essencial. O que eu vi acontecer na vida de muitas pessoas é que há uma grande fome pelo romper de Deus. Tenho visto isso pelos 25 anos. Pessoas com muita fome, grande desespero, mas as leva à descrença. Eu sei que isso sou esquisito, estranho, mas acontece, sim. Deixe-me expressar melhor. O desespero ou leva à vitória ou leva à descrença. Essa paixão da alma, que depende de uma resposta para ser satisfeita, geralmente leva à descrença. A paixão da alma, que leva a uma pessoa, acaba diferente. Uma pessoa. Eu estou buscando esse milagre, mas a ambição número 1 em minha vida é descobrir quem Ele é. Moisés disse, deixa-me conhecer os seus caminhos para que possa te conhecer. Toda vez que Deus revela um aspecto de sua natureza, não é automático que eu o encontre, mas é um convite. A revelação de sua natureza é sempre um convite para um encontro. É assim que funciona. Ele mostrou a Abraão que ele era Jeová Jireh. Qual é o ponto? Abraão precisava de provisão e Deus lhe mostrou uma possibilidade. Ele mostrou que estava disponível e ele veio a conhecer o Deus da provisão. Essa história pode ser repetida inúmeras vezes ao longo das Escrituras. A questão é, quando Deus revela sua natureza, é sempre um convite ao relacionamento, ao encontro.